Olá, seja muito bem-vindo a mais um módulo do nosso curso e hoje nós vamos abordar sobre as questões de prótese dentro da clínica geral. Então, para você que é um dentista que está começando na odontologia a exercer as questões clínicas, né? Dentro da clínica geral, nós precisamos ter o mínimo de acesso possível dentro das questões de prótese. Principalmente porque muitas pessoas, muitos profissionais saem da faculdade com muitas dúvidas. Então, o que a gente vai fazer com todas as informações que a gente recebeu lá no período da faculdade, compilar tudo e, de fato, aplicar no dia a dia da clínica. Então, como utilizar isso, quais as etapas de cada manejo, né, de trabalho, qual que é a diferença, por exemplo, de planejamento de uma prótese total, de uma PPR ou de um pino de fibra de vidro que seja. Então, vamos abordar esse manejo, essas etapas para a gente colocar todas as informações de prótese de uma forma mais aplicável dentro da clínica geral e assim a gente afastar de uma vez por todas essa dificuldade ou essa maneira de achar que a prótese é complicada. Então, eu não sou protesista, mas atendo a parte de prótese clínica, né, básica, desde que eu saí da faculdade, né? Então, são 12 anos lidando com diversas possibilidades e necessidades dos pacientes dentro da clínica geral que me fizeram ir mais a fundo e buscar essas informações que eu vou trazer aqui compilada dentro desse módulo para vocês. Então vamos começar abordando o aspecto de anamnese. Quando o paciente se apresenta com a necessidade da reposição de dentes, né, através de próteses dentárias, o que nós precisamos ter em mente sempre é que a anamnese vai determinar a melhor indicação para esse procedimento ser realizado. Por exemplo, se o paciente se apresenta com ausências dentárias, né, nós sabemos que o melhor atualmente é a implantodontia, mas nem todo mundo tem acesso à implantodontia, financeiramente falando, ou tem traumas, tem medos, enfim, não querem abordar as questões cirúrgicas. Então é preciso a gente ter essa atenção para entender a necessidade do paciente e indicar o tratamento de acordo com o que é importante para o paciente. Então, no caso onde o paciente é idêntulo, total ou parcial, você vai indicar uma prótese total ou uma prótese parcial, lógico. Sempre focar em buscar tratamentos que tenham uma durabilidade a médio prazo maior. Então, eu vejo que as PPRs, né, para caso de edentulismos parciais, são melhores do que as próteses mucossuportadas, que são aquelas que não têm grampos para ancorar nos dentes. Então, a médio e longo prazo, a PPR ela se faz muito mais estabilizada para esse tipo de situação aí. Outra coisa que é muito importante é solicitar ao mínimo uma panorâmica para identificar se existem restos radiculares ou presenças de focos bacterianos dentro dessa arcada, né? E identificar cáries e fatores que possam prejudicar o procedimento, né? O tratamento, enfim. Então, feito isso e identificado a necessidade realmente de uma prótese, né? Então vamos partir então para esse planejamento de uma forma ágil e prática. Vamos lá. Ai meu Deus, não sei o que eu falo agora. Então vamos lá, no caso de uma PPR, né, onde nós temos aqui uma ausência de dentes parcial, nós iremos identificar como que está a saúde periodontal desse dente e também a saúde com relação a, né, não pode ter cárie, nada disso, né? Então, se o grampo vai precisar apoiar nesses dentes, eles precisam estar estáveis, né? E se não tiver, é melhor que você avalie isso junto com o paciente, se for o caso, a necessidade da indicação logo da exodontia, já incluir esses dentes que estão ruins, com um suporte já alterado, periodontal, enfim, perdas ósseas, e já incluir nesse planejamento, porque é muito, vamos dizer assim, não contratempo danado você entregar um trabalho e daqui a 1 ou 2 anos o paciente voltar dizendo que o dente está amolecido
e que vai perder a prótese que foi feita não tem muito tempo. Então, o grande mistério da prótese é você não prometer nada além. Prometa sempre menos e entregue mais, porque assim o paciente não vai criar tanta expectativa em cima do procedimento. Então, na PPR, tanto na PPR quanto na prótese total, nós necessitamos de 4 consultas, necessariamente. A consulta inicial, onde vai ser feita a moldagem, tá? Então já é a primeira consulta. A segunda consulta a gente vai fazer o plano de cera, e isso serve tanto para PT quanto para PPR. Na terceira consulta ele volta para o plano de dentes na cera, então a prova dos dentes na cera é feito na terceira consulta. E na última consulta a gente entrega o trabalho, mas em nenhum momento a gente vai dizer para ele que vai estar pronto na quarta consulta. A quarta consulta é sempre uma última prova. Se precisar de mais algum ajuste, será feito nessa quarta consulta. E para que o paciente não crie essa expectativa, assim, já no início do tratamento. E quando o paciente vem para mim e fala, olha, eu tenho um evento, eu tenho um casamento, tá chegando o Natal, dá para ficar pronto. Realmente eu não prometo o que eu não vou poder cumprir, até porque a gente trabalhando com laboratório, a gente depende do serviço de terceiros e fica muito arriscado para a gente assumir um risco, sendo que às vezes o laboratório não vai se comprometer tanto quanto a gente está se comprometendo. Então vamos por partes, né? Eu vou estar exemplificando todas essas questões que a gente está abordando aqui das etapas, tá? Estou fazendo aqui a módulo de introdução para que você consiga criar na sua cabeça um manejo, um protocolo de atendimento para que assim você, tendo essa clareza, você consiga colocar de uma forma muito mais prática. Porque daí você sabendo o que vai fazer em cada consulta, você já vai separar o material e com isso você vai ganhar tempo e enfim, você vai conseguir fazer esse planejamento de fato. Então, o que muda de uma prótese temporária, ou seja, quando ela é indicada para fins estéticos, às vezes provisória, para uma definitiva, né? No caso, vamos dizer que esse paciente aqui, que se apresenta para mim, edêntalo parcial, ele tem planejamento para tirar mais 2 dentes anteriores. Então, no caso que envolve a estética do paciente, é importante você considerar a possibilidade, no dia de fazer as extrações dos dentes anteriores, já apresentar para ele uma prótese temporária, para que aquela ausência dentária não afete tanto o psicológico do paciente. Eu costumo dizer que nós dentistas, nós temos que devolver dente para o paciente e não deixar ele sem. Então, no momento que tem indicação ali para remoção do dente, o que nós vamos fazer? Vou mostrar para vocês o passo a passo para que você faça a remoção daquele dente e já devolva para ele uma prótese parcial acrílica temporária, para que no dia da cirurgia você consiga remover o dente e já instalar essa prótese. De uma forma bem descomplicada e prática, é possível fazer dessa maneira. Acho que eu já falo logo isso, né? Então, a primeira etapa, quando você vai entregar uma prótese facial acrílica temporária, é você fazer a moldagem do caso antes mesmo de fazer qualquer procedimento cirúrgico. Então, você molda o paciente do jeito que ele se encontra. Tem um espaço aqui para depois eu colocar isso, tá? Então, você vai moldar o paciente do jeitinho que ele se apresenta para você e com isso você vai mandar para o laboratório fazer o planejamento da cera. O planejamento da cera vai vir nas regiões que são possíveis e lá no laboratório eles vão incluir a extração, vamos dizer assim, o planejamento dessa cirurgia, né? Essa previsão, o que não é o real. Nós precisamos explicar isso muito bem para o paciente. Não é o que vai ficar real no dia da cirurgia, mas é a melhor forma de fazer isso. Então, ele vai tirar, por exemplo, vamos dizer que seria o 31 e 41. Ele vai remover esses 2 dentes lá no laboratório e vai incluir isso no plano de cera. Só que o plano de cera, para a gente provar isso na boca do paciente, a gente só vai conseguir provar desse elemento que o paciente já está ausente e aqui para trás. Então, nós só iremos provar a cera dos dentes ausentes que o paciente já tem atualmente. Feito isso, o plano de cera está ok na oclusão, aí sim ele vai tirar os dentes que serão feito a extração. Então ele tira e acrescenta os dentes baseados no plano de cera que você já provou no paciente.
Então, eu vou mostrar isso aqui, muito simples de fazer, tá? Então, provou que a cera nos dentes posteriores já está ok a oclusão, então é hora de planejar a extração em laboratório dos elementos que vão ser extraídos de fato e acrescentar ali os dentes já e acrilizar. Não dá tempo de fazer uma nova prova, até porque não tem como provar. Concorda comigo que esses dentes ainda estão presentes na boca do paciente? Então, como é que eu vou vir com uma prova de um dente ali que já está acrilizado, né? Como é que eu vou fazer essa prova se eu não tirei esses dentes ainda? Então, aí é chegado o dia da cirurgia. No dia da cirurgia, você já tem que ter recebido no caso, você já tem que ter recebido ali o elemento, né? O material, que ele vai vir ali temporário. Nesse caso aqui, nós fizemos uma temporária com 3 elementos de um lado e 1 elemento do outro. Então, esse paciente, ele iria perder 3 dentes de um lado e 1 dente do outro, né? Nós fizemos a prova, basicamente, com os dentes. Nesse caso aqui, vou cortar essa parte, porque realmente aqui ele só... Vamos considerar que esse paciente ia perder esses 3 dentes do lado direito. Então, a prova, né, é feita com os dentes do paciente. E depois o laboratório exclui ali os dentes que vão ser extraídos e acrescenta isso, tá? Então, a prova de cera é para nortear o laboratório aonde vai ficar essa oclusão. Então, no dia da cirurgia, você remove esses dentes e você vai com certeza precisar de um reembasador soft. Então, o reembasador soft, ele é super resiliente, tá? Ele vem com o pó e o líquido, aonde a gente mistura e faz essa manipulação e insere dentro da mucosa, dentro da estrutura da prótese. E faz essa adaptação dentro, né, dentro da cavidade bucal. Isso precisa ser feito. Você tem aquele caso do descoladão, ele tem resina soft, aí você pode acrescentar aqui no conteúdo. A gente moldou, né? A gente filmou, né? Vou colocar. Aborda no vídeo? Sim, vou colocar. Então, você vai misturar o pó e o líquido aqui, tá? E vai acrescentar dentro da estrutura da prótese e adaptar na boca do paciente. Esse material soft, ele é extremamente confortável, ele é macio e resiliente. Então, que permite essas manipulações imediatas pós-cirúrgica, tá? Isso é uma ótima alternativa para quem precisa fazer exodontias e se preocupa com a questão estética, né, de região anterior. E é sempre importante, no momento de realizar essa venda, explicar para o paciente que essa prótese, ela é temporária, ela tem uma durabilidade que não vai ser tanta, mas é a melhor forma que tem para o paciente sair da cirurgia já com dente. Então, com isso, você já ganha dentro da clínica geral uma gama de situações de pacientes que vêm até nós, onde a gente fica, às vezes, se sente limitado, né? De ter que indicar a exodontia de alguns dentes, mas não saber como resolver essa situação para o paciente. Não é complexo. Se você seguir esse passo a passo, que nem são muitos passos assim, é fazer um planejamento reverso antes da cirurgia, já vai te dar essa possibilidade de fazer a execução desse tratamento, já dando ali uma alternativa para o paciente. Então, uma vez que você faz a exodontia e já instala de imediato uma prótese facial acrílica temporária, né, com o reembasador soft, o paciente já vai para casa, já mastiga, já sorri, ele já não sente tanto, psicologicamente falando, a ausência daqueles dentes que ele perdeu ali, que envolve a questão estética. Então é isso, né? Então... Agora vamos partir para um outro tipo de planejamento. É quando o paciente já vem com o rebordo totalmente cicatrizado. Nesse caso, o paciente, ele quer uma substituição dos dentes ausentes, né? Então, sempre a gente vai colocar as possibilidades de acordo com o paciente. Então, nós sabemos que o que tem de melhor, realmente, a indicação aí é a implantodontia. Então, nós vamos sondar e checar o que é importante para o paciente. E, às vezes, o que é importante para ele, às vezes ele tem dinheiro, mas ele nem sabe da possibilidade. Então, apresente todas as possibilidades, incluindo a implantodontia, em primeiro momento, porque nós sabemos que é a resolução melhor que
que nós temos hoje, né? Que vai resolver de uma forma mais, vamos dizer assim, que tem mais aparato, mais alternativa, que fica melhor esteticamente falando. Então, se o paciente não quer fazer a parte de implantodontia, você vai indicar, então, no caso, uma PPR, né? Ela dento suportada, eu indico mais do que a muco suportada, porque eu acredito que a muco suportada, ela dura muito menos do que quando você tem a prótese com grampos de metal. Então, se para o paciente é importante a estética e ele não quer com grampos de metal, então você explica que tudo bem, você tem uma outra alternativa, pode ser que dure menos, mas que fique esteticamente muito boa. Tem a de acrílico. Se quiser mostrar. Né? Então, assim, é bom você até solicitar para o laboratório, ver se ele tem ali alternativas para poder mostrar para o paciente como que é o trabalho, né? Então, ter em mente, assim, ter em mãos para poder mostrar ali para o paciente a diferença de material, isso daí faz muita diferença, tá? Então, aqui eu tenho uma muco suportada e uma dento suportada, tá? Então, no momento que você vai fazer essa venda, é preciso explicar com muito detalhe as características de um material para o outro. E isso daqui, eu não vou, vamos dizer assim, ficar perdendo o tempo de vocês explicando essas diferenças, porque essa não é a intenção do curso. O curso é você pegar a prática mesmo, juntar toda a teoria que você já tem e colocar isso dentro da prática, dentro da clínica geral. Então você vai mostrar as diferenças de material e de durabilidade, enfim, as indicações e definir juntamente com o paciente nesse momento o que é mais importante para ele. E vamos dizer que de fato o paciente quer uma coisa mais durável, então você vai partir para a PPR. Então, a PPR, como eu já disse para vocês, precisa de 4 etapas. A primeira etapa de moldagem é a moldagem mesmo com alginato. Você vai escolher o alginato, vamos dizer assim, eu não gosto de trabalhar com material inferior. Então, um alginato que tenha referência no mercado, que vai te dar segurança, que tenha um bom tempo de trabalho, que não vai te dar dor de cabeça. É importante você, vamos dizer assim, conhecer as propriedades do material que você vai trabalhar, tá? Eu costumo dizer que às vezes não é o material em si que vai causar essa diferença, e sim o quanto você domina as propriedades que aquele material tem. Então, eu gosto muito de trabalhar com alginato Geltrate e o Hidrogum, pela qualidade dele ser superior. Mas aí você fique bem à vontade para ver que material você se adapta melhor com relação às propriedades que ele apresenta. Então, feito a moldagem inicial do paciente, faça sempre o registro na cera. Cadê a inferior desse daqui, doutor? Então, quando você faz essa moldagem, não tem como o laboratório encaixar essa mordida se você não fizer esse ajuste aqui, se você não fizer, depois da moldagem, se você não fizer o registro na cera, fica muito complicado para o laboratório planejar essa montagem em articulador, tá bom? E aí, então, feito isso, você vai fazer o registro na cera, né? E a cera... Então, eu costumo utilizar para registro na cera, a cera de número 7, tá? Como ela é uma cera mais fina, eu sempre introduzo no centro dessa cera um filete de gaze. Feito isso, eu dobro e faço a plastificação dessa cera na lamparina, tá? Feita a plastificação, a gente vai para a etapa de mordida em oclusal. Então, a gente vai fazer o registro oclusal, corta as rebarbas, as arestas dessa cera, para mandar um registro apresentável para o laboratório, também não apresentar dúvidas no momento dessa montagem ali. Bom, com relação à próxima etapa, né, o laboratório vai montar esse dente, né, vai montar esse registro, ele vai, depois de enviado para o laboratório, ele vai montar em cera. Então, ele vai fazer o registro da cera, onde você vai planejar a oclusão desse paciente. A melhor forma de você fazer isso é lembrar que a gente tem, muita palavra, peraí, 3 MA, planos, né?
a face. Tá, peraí, vou falar de outro jeito. Então, a face, como é que nós vamos fazer esse planejamento para devolver essa oclusão do paciente? Né? Vamos pensar assim, a face, ela é dividida em 3 partes, tá? A parte superior, o terço superior, o terço médio e o terço inferior. Então, ela precisa ser proporcional. Os 3 terços precisam ter a mesma proporção. Então, como que você vai identificar se o paciente perdeu a dimensão vertical de oclusão, né? Faça essa medida aqui do canto dos olhos até o canto da boca. Essa medida aqui precisa ser a mesma daqui, a parte inferior da base do nariz até o mento. Então, essa medida aqui, né? Se você for buscar no livro, ele precisa ser padrão com essa medida aqui, do canto dos olhos ao canto da comissura labial. Então, feito isso, você consegue identificar, através de uma régua ou até mesmo um pedaço de fio dental ali, para você identificar o quanto o paciente perdeu de altura, de dimensão vertical de oclusão. Então, pense sempre em restabelecer essa altura de acordo com a face do paciente, tá? Então, feito isso, essas medidas, que pode ser com uma régua mesmo, né? Geralmente vai entre 8 a 10 milímetros. Então, identifique o quanto você precisa restabelecer de oclusão para poder transferir isso no momento de planejar essa cera. Então, essa cera, a altura que a gente vai finalizar com essa cera é exatamente essa altura que a gente precisa restabelecer. Então, se você afere aqui, vamos dizer que 8 milímetros do canto do olho até a comissura labial, então você vai contar 8 milímetros aqui e vai ou acrescentar ou tirar cera. Faça isso e a prótese vai ter uma altura adequada. Então, depois que você fez o registro da cera na altura adequada, você vai registrar também. Eu não tenho aqui no plano de cera. Não. Então, você vai determinar, depois de feito a altura de cera, qual que é a altura gengival, a altura do zênite gengival. Então, o paciente vai sorrir e tudo em que precisa aparecer, você vai marcar com um lecron. Então, no momento que nós vamos planejar aqui esse futuro sorriso, né? No momento da prova da cera, a gente determina a altura desse zênite gengival de acordo com o que o paciente está sorrindo. Então, ele sorre e precisa aparecer ali, no mínimo, 1 milímetro ou 2 de gengiva. Então, tenha sempre em mente, no momento do sorriso, você vai registrar uma linha horizontal com um lecron de fora a fora para determinar para o laboratório aonde começa a minha cervical dos dentes. Então, quando você faz essa linha horizontal, você está nada mais, nada menos do que transferindo para o laboratório aonde você quer que essa gengiva comece, tá? Então, o que vai aparecer de coroa dentária? A altura desse dente que vai determinar é você na prova da cera. Feito isso, você vai identificar aonde que fica a distal desse canino. Geralmente coincide com a linha da comissura. Como é o nome aqui? Linha nasal. Nasolabial, né? Nasolabial. Nasal. É a linha nasal aqui. É. Então, geralmente coincide essa linha com a linha nasal. Então, você vem aonde acaba a linha nasal e geralmente a distal desse canino coincide com essa linha, tá? Tem casos de assimetrias faciais. Nesse caso, é importante você ter esse olhar, né? De, às vezes, de desvios, de linha média, etc., para você não transferir esse problema para a prótese. Então, pede para o paciente sorrir, vê de frente se ele tem ali uma linha média, se não tem nada desviado, né? Então, e se o nariz também não é torto para um lado ou para o outro, para você não transferir isso. Então, nunca se baseie só pela linha ali do nariz, tá? Peça sempre para o paciente sorrir e ver se está harmônico. Geralmente sobra uns 4 milímetros para depois, que é para aparecer ali os premolares. Então, depois que você fez ali a marcação da distal do canino, ali o espaço dos premolares é mínimo comparado com a comissura labial. Então, tenha em mente isso para você fazer essa transferência de uma forma que fique bem certinha e, às vezes, considerando
essas alterações que o paciente tem de assimetrias faciais. Então, feito essa linha da distal dos caninos, nós iremos também estabelecer aqui a linha média do paciente. Então, a linha média, geralmente ela vai ser coincidente aqui, você vai traçar uma linha no perfil do paciente, tá? Pode ser com instrumento rígido, aí vem aqui e marca. Depois você pede para o paciente sorrir, ver se está coincidindo com os lábios. Sempre você precisa fazer esse planejamento considerando toda a face do paciente, porque se você olhar só lábios e não olhar nariz, às vezes ele tem um desvio de septo, então você vai pegar e vai fazer isso comparado com desvio de septo, você vai transferir uma linha média também errada, tá? Então se o paciente tem um desvio de septo muito grande, não vai considerar isso na prótese, você vai alinhar de acordo com a estrutura do resto da face do paciente, né? Porque ele tem ali, por mais que o nariz esteja desviado, ele tem um centro de face, né? Que é preciso ser considerado, inclusive pelas comissuras labiais e também o arco do pupilo dos lábios superiores. Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar sobre isso. Então, feito isso, esse registro da distal dos caninos, a cervical de todos os dentes e a linha média realizada, né, estabelecida ali naquele planejamento, você vai transferir isso para o laboratório. No caso, onde o paciente precisa realizar prótese superior e inferior, eu gosto de acrescentar, tá? Exclusivamente nesses casos, eu coloco um grampinho, sabe? O grampo de grampeador. Então, eu vou lá e passo esse registro para o grampinho. Eu boto um grampinho, a ponta do grampo aqui no arco superior e a outra ponta do grampo no arco inferior. Vou mostrar aqui do lado. Tá? Porque assim a gente vai alcançar uma estabilidade muito grande dessa oclusão para transportar isso para o laboratório, não ter erro no momento de planejar aí essa oclusão do paciente, tá? Então sempre registrar, transferindo através da cera, né? Tudo muito certinho, tem que ter cuidado para o paciente não morder em vários lugares, né? Morder sempre no mesmo lugar. Se isso acontecer, você vai plastificar a cera novamente com a lamparina e pede para o paciente morder novamente, transferindo novamente essa oclusão. Então, feito isso, você vai segurar na prótese superior, tá? E pede para que o paciente abra a boca lentamente. Quando ele abre a boca, a prótese fica na sua mão, tá? Isso é um pouquinho chato de fazer, mas dá pra fazer. Então você tá aqui segurando a prótese, as estruturas da prótese superior, e o paciente vai abrindo a boca vagarosamente. Porque aqui não tem nenhuma estabilidade para eu estar mostrando isso pra você, mas na prática dá pra você fazer isso. Conforme o paciente vai abrindo a boca aqui, a prótese vai ficar na sua mão, tá? Então vai ficar unido toda a estrutura superior e inferior. Depois que ele abre bem a boca, aí você remove a parte inferior, de modo que você vai ter ali na mão toda a estrutura acoplada pelo grampo, tá? Então vamos lá, vamos dizer aqui que o paciente abriu a boca e nós temos aqui o registro na cera dessa maneira ainda na boca do paciente. Ele tá aqui com os dentes superiores abertos aqui e aqui tá o registro da cera. Então você vai vir aqui onde tem o grampo e vai apoiar nesses grampos. Então você vai apoiar nesses grampos aqui e assim você vai sacar toda a estrutura de tempo único, tá? Então vai vir toda a estrutura assim. É porque aqui nós estamos já com a prótese encaixada com os dentes, então fica um pouco complicado de mostrar isso, mas eu vou mostrar aqui ao lado para você, tá? Então, você sacou toda a estrutura que vai estar imobilizada com grampos dos dois lados. Isso daqui tem que ter muito cuidado na hora de transferir isso para o laboratório. De preferência, você vai isolar com uma fita, tá? Com papel e colocar dentro de uma caixinha, para que não haja desestabilidade desse material. E manda de volta para o laboratório também as estruturas de moldagem, né? No caso, os modelos. Ai, meu Deus.
Peraí, devolver aqui para não estragar. Então, feito isso, o laboratório vai montar os dentes na cera, que é a etapa que eu estou mostrando aqui agora para você. Então, o laboratório manda de volta para a gente fazer a prova dos dentes, né? Então, nessa etapa, uma coisa importante que eu tenho que falar também é que na etapa do registro na cera, você já precisa determinar qual vai ser a cor desses dentes. Então, você já manda para o laboratório montarem dentes, e aí você diz qual a cor dos dentes que você quer que ele monte. Não é o laboratório que vai definir isso, e sim o profissional. Então, ele já montou para mim, de acordo com a cor que eu quero, no registro que eu fiz, de acordo com a oclusão do paciente. Então, você vai solicitar que o paciente retorne quando esse material já estiver na clínica. Não caia na bobagem de confiar no laboratório de que ele vai entregar na data que ele combinou com você, que ele não faz isso. Então, quando o laboratório te devolve o material, ele já está nas mãos da secretária. Aí a secretária vai entrar em contato e agendar para fazer essa prova. Feito isso, você vai fazer a prova. Pede para o paciente vir acompanhado, de preferência, por alguém que possa dar essa opinião. Porque esse momento é o mais importante. É quando vai ser definido se de fato esse sorriso é adequado para o paciente, se ele gostou da cor, do formato, né? E de todas as estruturas, né? Que a gente está devolvendo ali para o paciente. Então, nesse momento, a gente precisa identificar se está agradável para o paciente, se a cor está boa. Tire fotos, registre ele conversando, ele sorrindo, né? Pede para ele simular a mastigação, né? Mas explica, lógico, que isso aqui é tudo cera, que ainda está na hora de trocar. Deixe sempre o paciente ciente de que ele tem ainda uma escolha, tá? A escolha é sempre a dele e não a nossa. Para não surpreender de entregar o caso e depois o paciente falar que não gostou, né? É muito complicado. Ele precisa entender muito bem que nessa etapa aqui é a etapa mais importante e que ele tem o poder de escolha é nesse momento aqui, não depois que a prótese já veio pronta, que aí é dor de cabeça, tem que começar do zero, é um novo trabalho, né? Então você vai explicar, olha, nesse caso aqui, vamos ver juntos, se o senhor não gostou de alguma coisa, isso aqui é tudo na cera, né? Se o senhor, se a senhora não gostou, a gente pode trocar. O que a senhora acha do formato do dente, da cor do dente? Tá confortável? No sorriso tá legal? Tá grande? Tá pequeno? A cor? Conversa muito bem isso com ele e explica que aqui dá para mudar. Agora, na próxima etapa já não consegue mais mudar. É do jeito que nós estabelecemos nessa consulta que vai ficar o trabalho. Então, faz uma foto, manda para o paciente, para que ele esteja extremamente, mesmo assim, informado de que essa etapa é uma etapa crucial e determinante no sucesso desse planejamento aqui. Então, feito isso, o paciente se agradou da cor, gostou do formato desse dente, tá tudo agradável, adequado. Você vai checar se na oclusão, nos movimentos de protrusão e de lateralidade, se a gente tem os toques nos dentes adequados, né? Então, falando de oclusão, quando você faz a protrusão, apenas os dentes anteriores precisam tocar e os dentes posteriores, eles não ocluem nesse momento. Na lateralidade, o ideal é que o canino faça o toque e desoclua todo o restante da bateria posterior. Ou ainda existe aquela outra possibilidade onde o paciente oclui todos os dentes posteriores, incluindo também o canino, e desoclui todo o lado contralateral. Isso é extremamente importante que você tenha em mente, que são as coisas mais, vamos dizer assim, aplicáveis na prática, no momento de planejar uma PPR. Então, o paciente faz a lateralidade, a guia canina precisa estar presente, ou a função em grupo desses dentes. Então, a função em grupo é quando premolares e molares também tocam juntamente com o canino, só que desoclui todo o lado contralateral. Se do outro lado tiver algum dente tocando nessa desoclusão, aí você já tem a noção de que quando essa prótese vier finalizada, vai ser necessário fazer ajustes, alívios oclusais, para que a gente tenha essa oclusão mais balanceada possível. Então, vamos lá de novo. Na protrusão, tocam os dentes anteriores e desocluem toda a bateria posterior. Na lateralidade, tocam a guia canina ou a função em grupo e aí desoclui todo o lado contralateral, tá bom? Então, jogou pro lado de lá, toca canino ou então toca todo mundo em grupo e aí desoclui todo o lado
contralateral, tá bom? Isso é muito característico. É importante a gente frisar isso, porque as noções de prótese, né, de oclusão, as noções de oclusão vão nos nortear para identificar se aquela prótese está adequada ou não, se é preciso realizar algum ajuste naquela prótese ou não. E aí, nesse momento da prova dos dentes, né, você até pode fazer algumas alterações, porque a cera permite isso, né? Só que eu acho um pouco complexo você fazer isso nesse momento, se você ainda não domina tanto as técnicas e também se você está começando agora na prótese. Então vamos por etapas. Você até pode fazer isso, esse ajuste na cera, mas eu acho mais provável você mandar para o laboratório e depois fazer esse ajuste oclusal quando a prótese vier acrelizada, tá? Conforme você for ganhando mais domínio nessas questões aí com a prótese, tudo bem você tirar um dentinho, desgastar por dentro, né? Você precisa tirar aqui o dente, desgasta na broquinha com a Max-Cut, abaixa aqui esse dente na oclusão, tá? E aí você prova, testa novamente a oclusão para ver se nas lateralidades e na protrusão, se realmente desocluiu o dente que precisa desocluir, certo? Desse jeito nós temos aí um planejamento oclusal adequado, né? Porque nós estamos lidando totalmente com oclusão quando a gente faz a reabilitação através de uma prótese. Então, é obrigatório que nós tenhamos essa ideia clara de que nós precisamos ajustar as questões oclusais e devolver, de fato, não só a estética do paciente, mas também as questões funcionais que ele necessita no momento que ele vai fazer ali a função, aplicar a função dessa prótese na mastigação e na oclusão, para que a gente evite transferir problemas de alturas erradas e assim transfira questões de ATM para o nosso paciente. Então a gente está reabilitando o paciente, é importante que a gente faça de uma maneira muito bem planejada para que a gente não transfira o problema do paciente de ausência dentária para um problema, às vezes, de articulação. Com isso, nós finalizamos as etapas para o planejamento de uma PPR. É muito tranquilo e simples de ser executado, desde que você tenha sempre em mente a necessidade de conversar com o laboratório e explicar as necessidades que o paciente tem, né? E fazer os registros, mandar. Hoje em dia a gente tem aí o WhatsApp que facilita muito essa questão. Manda foto do paciente, manda vídeos do paciente mastigando, mostra para ele, para o laboratório também identificar o que ele está trabalhando ali. Às vezes a gengiva, né, só de ver a cor da pele do paciente, o laboratório já tem condição de pensar ali numa cor bonita de gengiva para aquele paciente, tá? Nós sabemos que existe uma graduação gengival que vai ser de acordo com a pele do paciente, tá? Então, se é um paciente negro, você já especifica isso para o laboratório identificar. Se é um paciente mais branquinho, essa gengiva precisa vir mais branquinha também, mais rosinha, né? Mais clara, mais pálida, né? De acordo com o paciente. Já vi casos do laboratório mandar uma gengiva muito escurecida para um caso que ficava totalmente desproporcional. Então, nesse caso, a gente precisa estar sempre alinhando essas questões com o laboratório. Ai, acho que é isso. Vamos para PT. Eu não tenho nada aqui para mostrar da PT. Produção. Vamos então entrar aqui agora no planejamento de uma prótese total, tá? A PT, o que ela diferencia de uma PPR? Na verdade, muito pouco se diferencia. Os passos de planejamento de uma PPR são muito semelhantes com os planejamentos de uma prótese total. A única diferença é que nós não iremos provar a estrutura da grade de metal. Então, ao invés de você provar a estrutura da grade de metal, o laboratório vai mandar o plano de cera oclusal. Então, vou mostrar aqui ao lado como que você vai fazer isso de uma maneira segura, tá? Então, no momento que você adapta esse plano de cera, é importante que você estabeleça a altura adequada, de acordo com os planos faciais, tá? Então você vai estabelecer do canto do olho até a comissura labial a altura
que você precisa estabelecer aqui de dimensão vertical de oclusão. Essa dimensão vertical de oclusão, muito bem estabelecida no plano de cera, você vai conseguir transferir para o laboratório uma altura adequada para planejamento da altura desses dentes, tá? E também a altura gengival. Aí eu vou e mostro os passos aqui. Isso. Eu não sei se eu tenho tudo pronto, né? Mas eu vou procurar. São os 12 pontos, 12 passos, né? O planejamento da cera. Então, depois que você estabelece a altura na cera, aí você vai mandar para o laboratório, juntamente com o registro, né, da linha de sorriso, o canto do canino e também a linha média bem estabelecida. No caso, quando são duas próteses totais, superiores e inferiores, eu gosto de colocar o grampinho que eu já falei pra vocês, né? Essa dica que serve pra PPR também vai servir pra prótese total. Um grampinho daqueles grampeadores. Você vai tirar o grampeador. Deixa eu mostrar. Cuidado com o dedo, pelo amor de Deus. Ou seja, eu já guardo pronto, né? Olha só como é que é. Você vai pegar o grampo que não está grampeado. E aí você agrupa eles, deixa assim de 4 em 4. De 3 em 3 ou de 4 em 4. E aí no momento de você fechar essa oclusão, você vai acoplar uma parte do grampo, vai para a maxila e a outra parte vai para a mandíbula. Você acopla essa estrutura. Ai, meu Deus. Assim, desse jeito. Você coloca uma parte do grampo na maxila e uma parte na mandíbula. Para que a gente não tenha movimentações nesse processo de retornar ao laboratório, tá? O que eu tô passando aqui para vocês é o planejamento convencional. Não estamos falando de odontologia digital, não nesse momento. Da clínica geral, né? Que às vezes é a realidade de mais de, vamos dizer aí, a realidade de mais de 90% dos consultórios ainda não é lidar com planejamento digital, com escaneamento intraoral. Então, tudo isso daqui vai garantir uma prótese convencional muito bem executada e bem planejada, tá? E claro, é um pré-requisito você dominar a clínica geral e a prótese convencional para você migrar para uma odontologia digital, tá? Então tenha sempre em mente que uma coisa é pré-requisito da outra. Ok, se você não for trabalhar convencional, for direto para uma odontologia digital. Só que a base é isso que nós estamos trazendo aqui. Então não adianta você incluir a odontologia digital se você não tem ali habilidades desenvolvidas dentro da clínica geral com as questões convencionais. Então vamos começar agora com o planejamento das onlays, né? As onlays são para onlays e inlays, elas são para indicação de restaurar estruturas mais amplas, coisas que às vezes só a restauração direta pode aí colocar em xeque a qualidade, a durabilidade dessa restauração. Então, a onlay vem exatamente para poder devolver a estrutura que falta do dente quando é uma estrutura muito complexa, né? Só que uma coisa básica para você avaliar a indicação de uma onlay, de uma inlay, é você avaliar qual que é a estrutura rígida que o paciente tem de dente. Ele precisa ter pelo menos ali 3 paredes boas para suportar essa onlay. Caso contrário, eu não indico onlay em casos, por exemplo, que o paciente não tem uma parede, né? Não tem mais do que 3 paredes, tá? Vamos dizer, isso aqui não dá muito para mostrar, isso aqui é um preparo de coroa total, mas vamos dizer que nessa situação aqui que eu estou apresentando, aqui, se esse paciente perdeu também a parede palatina, já coloca em xeque o planejamento de uma inlay só com 2 paredes. Então tenha sempre em mente que o paciente necessariamente precisa de no mínimo ali 3 paredes rígidas para poder suportar
essa onlay. Veja bem, aqui nós temos a parede vestibular, parede mesial e parede palatina. Nesse caso, nós temos 4 paredes. Esse caso aqui vai ficar extremamente bem indicado e muito, vamos dizer assim, funcional, de uma duração muito boa, né? E nesse caso aqui nós temos a ausência só de 2 paredes, né? Oclusal e mesial. E temos a presença de 3 paredes. Então, é importante avaliar isso no momento de fazer a indicação adequada dessa onlay, para que você não indique só com 2 paredes e assim você tenha dor de cabeça e retrabalho. Porque a intenção aqui é melhorar o processo do planejamento e não te dar mais dor de cabeça. Então, se o paciente tem apenas 2 paredes, nesse caso, necessariamente, você precisa indicar um núcleo para esse dente e depois do núcleo, né? Núcleo e depois uma coroinha sobre esse núcleo. Então, ok, vamos dizer que tá tudo ok, tá avaliado, tem as 3 paredes mínimas necessárias. Então, você vai indicar essa onlay. A onlay é muito tranquila de executar e muito simples. Você vai precisar de apenas uma consulta para fazer a adaptação dessas paredes que precisam ser exatamente bem paralelas entre si. Então, o desgaste com broquinhas para a prótese, você vai vir com elas no sentido... você vai vir com essa broca, deixando essas paredes muito paralelas entre si. Então, todas as paredes precisam estar planejadas paralelas entre si para que não cause um fator de retenção no momento dessa moldagem. Eu enviei o vídeo, tá no WhatsApp, se quiser baixar igual que é aquele da menina, do bloco. Para mostrar aqui acontecendo? Então, dá pause aí. Deixa eu ver se dá o play aí. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, exemplificar um caso feito aqui na clínica por nós, né? Onde o paciente tinha aqui 3 paredes, né? A parede vestibular, a parede distal e a parede palatina. Estava na ausência aqui da parede mesial e parede oclusal. Então, esse processo, né? Depois que você fez a adaptação com as broquinhas, as paredes estão paralelas entre si, a gente vai partir para o procedimento de moldagem, tá? Então, eu vou exemplificar aqui agora um caso de um paciente realizado aqui por nós na clínica, onde estava ausente a parede, né, mesial, estava ausente a parede mesial e oclusal, um pedacinho ali pequeno da parede vestibular. Você vê que grande parte da parede vestibular estava preservada. Então, a gente faz o preparo com as brocas, deixa a parede extremamente paralela entre si e aí a gente parte para a moldagem. A moldagem, ela precisa acontecer com materiais de excelência, exatamente para transferir o melhor que você pode para o laboratório. Então, faça com silicone de condensação, que é um ótimo material para poder fazer essa moldagem, tá? O passo a passo aqui, como eu disse para vocês, não é o adequado eu colocar aqui o passo a passo, não é a intenção desse curso colocar o passo a passo assim de como manipular o material, nada disso. Daí vamos considerar que você, como dentista, tem já esse domínio desses materiais, tá bom? Então, você vai fazer a manipulação e a inserção do material e vai fazer a cópia e mandar junto ao laboratório. Então, o laboratório vai confeccionar esse material e no dia da cimentação você vai considerar todas essas etapas, né? Então, a primeira etapa é o ataque ácido, né? Tanto na estrutura do elemento, né? Da onlay, quanto também na estrutura do dente, tá? Então, nós vamos fazer o ataque ácido e o sistema adesivo, tanto no fragmento quanto no elemento dentário. Feito isso, nós iremos partir para cimentação. Então, a cimentação é feita com uma resina dual, tá? E com um folto muito bom, para que a gente tenha, de fato, ali uma polimerização, né? Desse material de resina, material resinoso. Então, olha esse trabalho final, né? Como era, como ficou. E é isso. Não tem mistério dentro do planejamento da onlay. O maior, vamos dizer assim, o maior segredo desse planejamento é exatamente você checar juntamente a oclusão do paciente, se essa onlay está muito bem adaptada.
A gente não pode ter contatos prematuros que possam interferir na oclusão desse dente. Senão a gente vai estar transferindo força errada para esse dente e depois o paciente volta com problemas mais sérios relacionados a problemas periodontais, problemas de forças oclusais transferidas erradas. Então, cheque a oclusão. Como que é feito a checagem dessa oclusão? Você vai adaptar o carbono, vai pedir para o paciente morder primeiro só na oclusão normal. Se tiver marcando muito mais forte naquele elemento ali onde você está cimentando, é ali que você precisa desgastar. Agora, se você identifica uma oclusão bem feita, onde a estrutura do dente está pegando tanto quanto o fragmento da onlay, então você já chegou ali no limite de adaptação ali de oclusão, tá bom? E outra coisa, peça sempre para o paciente fazer os movimentos laterais, porque nos movimentos laterais a gente também tem transferência de força errada. Então, feito isso, você vai com broquinhas mesmo de acabamento, né? Vai desgastar apenas naquela região onde está marcando muito maior do que nos dentes, né? Adjacentes ali. Marca sempre um dente para frente, dois para trás, para testar toda a bateria ali lateral dos dentes, né? Do fragmento que está sendo instalado, para que a gente tenha ali, de fato, um termômetro, né, para identificar se toda aquela bateria está tendo uma oclusão ou não. Acontece muito de você às vezes identificar o fragmento tão alto que os dentes laterais ao trabalho não estão nem sequer tendo oclusão. Então, nesse caso, você vai desgastar para valer. E tenha sempre em mãos materiais de polimento, né? Como eu preconizo muito essa indicação aqui na resina, tá bom? Não faço na porcelana, porque a porcelana é friável e quando a gente tem um fragmento muito fino, extremamente fino em região oclusal, você vai ter dor de cabeça e vai dar fratura. Então, faça na resina, que assim, por ela ser muito mais resiliente, ela vai adaptar muito melhor no momento que você faz ali a cimentação com o material dual. Então, veja aqui esses casos, né? Como é que nós procedemos para um bom resultado, né? De fato, a onlay ela é uma ótima alternativa para o paciente que não quer desgastar muita estrutura de dente, nem tem indicação para isso, né? Para dentes que você olha e fala, caramba, tá muito grande para fazer uma resina e tá muito pequeno para indicar uma coroa total. Então, nesses casos, tem uma ótima resolução, tá? Sempre explicar para o paciente que a resolução foi a melhor para esse caso, e que se houver uma fratura que pode acontecer, a gente tem que deixar o paciente ciente disso, porque vai depender também de como que são os hábitos alimentares do paciente. Então, sempre orientar com relação à higienização, aos retornos periódicos para avaliação da qualidade da margem ali, dos rebordos dessa restauração, né? Então, e identificar que nesse momento onde está pequeno demais para uma coroa e grande demais para restauração, essa é a melhor alternativa. Futuramente, vamos dizer que esse dente se parta, se quebra por algum motivo, aí sim seria indicado uma coroa total com pino, o que não é o caso para um momento, por exemplo, onde o paciente apresenta grandes estruturas ainda preservadas, saudáveis, né, de dente. Então, com isso a gente ganha ali uma resolução super simples, que dá para fazer dentro da clínica geral, que não tem a necessidade de você encaminhar para alguém de prótese realizar. Porque se você faz um bom trabalho, um ajuste oclusal em resinas diretas, a única diferença é que esse tipo de trabalho, ele é feito indireto. Não foi feito diretamente com você, foi um outro profissional que fez. Porém, a adaptação é a mesma de uma resina. A adaptação oclusal é a mesma, a adaptação marginal vai ser a mesma, né? Então, o que vai mudar, de fato, é um procedimento a mais de moldagem e de planejamento das paredes ali, sendo muito bem paralelas entre si. E eu acho que a charada, né, o sucesso da onlay realmente é o planejamento dessas paredes bem paralelas, né? Bem paralelas, para que assim você consiga uma adaptação para que quando a gente for colocar, adaptar esse fragmento consiga passar entre essas paredes de uma maneira muito tranquila. Ele tem que entrar dentro dessa parede e adaptar nas paredes do seu trabalho, né?
da execução do trabalho que você fez no dente do paciente. Com isso, agora nós vamos partir para o planejamento quando o dente já está totalmente destruído, que não cabe mais uma onlay. Nesse caso, a gente vai indicar um núcleo e uma coroa. O que é importante avaliar num dente que você vai colocar o núcleo? É identificar a qualidade dessa endodontia aqui. Ele não pode estar tendo nenhum tipo de questões inflamatórias ou infecciosas nesse dente, isso é básico. Caso isso esteja acontecendo, claro, vai ter que indicar primeiro o retratamento desse canal. Então avalie primeiro a qualidade periodontal e endodôntica desse dente antes de colocar a mão e colocar um pino, que o paciente pode falar muito bem assim, mas antes não doía, depois que você colocou esse núcleo, esse dente aí, agora começou a doer. Então não vamos transferir um problema que é do paciente para o nosso procedimento e assim comprometer a qualidade do nosso planejamento. Então, avalie sempre antes de colocar um núcleo, seja ele de fibra de vidro ou de metal, a qualidade endodôntica e periodontal desse elemento antes de colocar a mão e colocar aí um pino nesse dente. Então, feito isso, você vai planejar. Geralmente, como que eu faço? Eu tenho indicado para a região anterior, ou seja, de canino, na verdade, como que eu faço? Eu tenho indicado núcleo de fibra de vidro na região de premolar a premolar, ficando de metal apenas os molares, porque eu considero que a pressão ali na região dos molares é muito maior, o que pode comprometer quando você faz na fibra de vidro. Entenda que cada profissional, às vezes, tem uma maneira um manejo diferente com relação a isso, inclusive indicações, né? Nós temos a literatura que prova, às vezes, coisas contraditórias, né? Então, eu dentro da clínica, com 12 anos, fazendo dessa forma, tenho notado um sucesso muito grande quando a gente indica a fibra de vidro para a região de premolares, caninos e centrais e laterais. Enquanto que para a fibra de vidro eu não gosto de indicar ela para a região dos molares, tá? Eu indico geralmente no metal. Então, fica o metal para a região dos molares e a fibra de vidro para premolar a premolar. Tá bom? Então, feito isso, você vai fazer a moldagem do fragmento, né, de raiz. Essa moldagem tem duas formas de você estar fazendo ela. Ou você faz com a silicona de condensação, e aí para isso você precisa injetar o material dentro dessa raiz. Depois de feito o preparo, faça o preparo 2/3 da raiz, tá? Então você vai vir com brocas desobturando esse canal, com lentulo e agates. Você vai medir geralmente aí questão de 12 milímetros, dá 2/3 dessa raiz, 12 milímetros você desobtura, tá? Feito a desobturação desse dente, você vai manter, né, a região apical, né, a obturação, né, no caso o material endodôntico vai ficar intacto na região apical e 2/3 dessa raiz vai ser preparada com broquinhas lentulo, com broquinhas gates e broquinhas lentulo. Com broquinhas gates, então com broquinhas gates e broquinhas de largo, tá? Você vai conseguir realizar a desobturação desse dente. Então você vai identificar, se esse dente tiver 20 milímetros, 12 milímetros ali é o limite para você descer. E lembrando que você vai considerar a altura dessa coroa, tá? Então 12 milímetros já é considerando a altura de coroa. Então meça antes, pegue a broquinha, coloca sempre um separador, uma borrachinha e meça esses 12 milímetros contando aqui do ápice dos dentes laterais até o tanto que você precisa entrar ali, tá bom? E contando ali os 12 milímetros. Faz a desobturação e deixa esse preparo muito paralelo. As paredes internas desse dente precisam estar bem paralelas, né? E totalmente convergentes, né? Ela não pode ser totalmente paralela até o ápice. Então ela vai indo, vai afinando conforme você vai chegando no final do seu preparo. Faça isso e você vai ter uma boa adaptação aqui desse pino, tá bom? Então, feito isso, você vai fazer a adaptação do pino de fibra de vidro. Como eu falei, a intenção desse curso aqui não é explicar
pormenores, né, como que você manipula materiais e etc. E sim mostrar para vocês a possibilidade, né, dentro da clínica geral, de você adaptar os materiais que você já tenha conhecimento para utilização dentro das etapas dos planejamentos dentro da clínica geral. Então você vai adaptar esse núcleo de fibra de vidro do jeitinho que você aprendeu lá na faculdade, o passo a passo, né? Então você vai colocar o ataque ácido, adesivo, sistema adesivo, tanto do dente quanto do fragmento ali do núcleo de fibra de vidro, vai adaptar e vai cimentar com a resina dual. Feito isso, você vai preparar a região coronária ali desse pino de fibra, né? Acrescentando resina do jeito que precisa e depois deixando essas paredes paralelas entre si, para que a gente consiga moldar e tenha um término de preparo adequado, né? E aí eu recomendo você voltar rapidinho, você consegue fazer isso lá na parte de prótese. Você vai ver o chanfro que você precisa fazer aqui nesse término cervical. É importante planejar esse término cervical para que a gente tenha um espaço biológico, né, adequado para a adaptação dessa futura coroa e assim a gente consiga uma margem gengival adequada sem invadir o espaço biológico e também para que a gente não tenha excessos restauradores de maneira que fique favorecendo o acúmulo do biofilme. Então, para que a gente não tenha acúmulo de biofilme, a gente precisa de uma adaptação cervical muito bem feita. E quem vai transferir a qualidade desse planejamento é exatamente no momento da moldagem. Então, quando você for fazer a moldagem desse caso, coloque materiais de qualidade, tá? Essa é a primeira dica que eu passo para vocês. E trabalhe sempre com materiais de qualidade e assim você evita retrabalhos. Eu gosto sempre de introduzir no momento da moldagem, eu faço em única etapa. Eu pego o material, como que é feito essa moldagem? Né? Eu pego uma placa de vidro e já deixo um filete do ativador, né? E do Chantoprene. Eu trabalho com marca boa, como vocês podem ver aqui, né? Chantoprene e Optozil. Então, eu gosto de utilizar a silicona de adição, é um ótimo material para esse tipo de moldagem. Então, eu pego a placa de vidro, coloco um filete de cada, né? Da silicona de adição, da silicona de condensação. Então, a gente trabalha com a silicona de condensação nesse caso e resolve muito bem. Então, eu pego ali, né, o Chantoprene, o ativador, coloco já o filete, deixo pronto na placa de vidro, tá? E, claro, precisamos sempre de alguém para estar junto trabalhando, uma secretária para poder nos auxiliar nessa etapa. E separo já a porção do pesado também. Deixo o pesado separado, já provo antes a moldeira, né? Então, e claro, né? Vou solicitar que o auxiliar faça a manipulação do pesado, enquanto isso eu faço a manipulação do leve. Faço a manipulação do leve e já acrescento em etapa única, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, coloca dentro da seringa e leva no local do preparo. Enquanto eu estou colocando no local do meu preparo a silicona de condensação leve, enquanto eu estou fazendo essa aplicação aqui, o meu auxiliar está fazendo a manipulação do pesado e está acrescentando na moldeira. E aí ele vem comigo aqui com a moldeira e aí a gente acopla tudo em passo único. Então aí a gente tem a cópia em passo único, que existe o passo de 2 passos, né, moldagem de 2 passos. Eu não recomendo, a não ser que você trabalhe sozinho, é a única, vamos dizer assim, indicação para fazer essa moldagem em 2 etapas, né, porque realmente fica complicado, não tem como, é inviável você moldar sozinho em passo único. Então, se você tem a possibilidade de ter alguém te auxiliando, é muito melhor você otimizar esse tempo e otimizar a qualidade dessa moldagem, considerando trabalhar em
passo único. Então faz aqui a injeção da silicona de condensação leve na região gengival. Enquanto isso, vem o material que o auxiliar tá preparando e você encaixa com a moldeira e copia tudo a uma, tá? Com isso você consegue ali o registro desse trabalho, desse material. E aí você vai fazer o registro com o alginato da região antagonista. Vai também fazer o registro de cera, conforme a gente já abordou aqui anteriormente, lá nos passos da PPR. O registro da cera ele não muda. Faça o registro em cera para que o laboratório não tenha dificuldade para montar esse caso em articulador, tá bom? Feito isso, você vai pegar a cor do dente aqui, tá? Faça o registro de cor e já solicita para o laboratório a realização desse dente na cor que você identificou, tá bom? Então, quantos passos você precisa para realizar um caso desse aqui, né? Primeiro você vai planejar, então você precisa de uma radiografia periapical. Então você faz o planejamento, né? Verifica se o canal tá ok, a endodontia e a periodontia tá ok. Se tiver tudo ok, você vai precisar de uma consulta para colocar o pino de fibra de vidro e já fazer o preparo e colocar um dente provisório, tá? É muito importante eu falar isso para vocês. Nunca deixe esse pino exposto, até porque a gente não vai ter uma adaptação marginal adequada se a gente não considerar a possibilidade de colocar um dente provisório. Então eu sempre indico para os meus pacientes planejamento de um dente provisório aqui nessa região. Feito isso, o paciente retorna numa segunda consulta para a gente afinar, preparar mais, né? Afinar esse preparo e realizar essa moldagem. Então, 2. Então, aí no final sempre vai adaptar o provisório novamente com um cimento temporário, tá? Então, o paciente retorna uma terceira vez, aí sim a gente vai cimentar essa coroa, né? Geralmente eu gosto de fazer no IMAX, que é muito resistente, fica muito bonito, o acabamento fica muito bonito, a cor fica tudo muito adequado e a gente não tem ali problemas com sombras de metal. Então, ultimamente eu não tenho trabalhado coroa metalo-cerâmica em região de dentes anteriores, principalmente depois que a gente tem ali um planejamento com o núcleo de fibra de vidro. Então, se você tem um núcleo de fibra de vidro, ele pede automaticamente um material sem o metal, para que a gente faça essa cimentação com o uso do fotopolimerizador e o metal não vá bloquear a passagem dessa luz foto. Tudo bem? Então, se você tem um pino de fibra de vidro, você vai trabalhar com materiais metal free, tá bom? Então, pode ser uma IMAX, pode ser uma porcelana, né? Você vai escolher aí junto com o seu laboratório. Não indico coroas de resina. Coroas de resina, elas absorvem bem o impacto, mas elas aumentam a possibilidade ali de biofilmes, de infiltrações. Ela não tem o mesmo acabamento marginal que um trabalho de IMAX vai ter. Então, feito isso, você tem ali todos os passos vamos dizer assim, né? A primeira consulta para avaliação, a segunda consulta você já coloca o núcleo de fibra de vidro e planeja o provisório. A segunda você faz a moldagem e a terceira você já vai cimentar, né? Você já vai cimentar a coroa aqui. Então tira o provisório, já limpa toda a gengiva, faz o preparo, né? Então a cimentação desse material, né? Esse IMAX é o mesmo que você vai fazer o passo a passo da onlay, né? Você vai fazer o ataque ácido, o sistema adesivo e a colocação da resina dual, tanto para o dente quanto para né, o remanescente ali do núcleo de fibra de vidro, quanto para o dente. Assim você vai fazer os ajustes oclusais. Sempre lembrar de que, eu vou dar uma dica aqui, hein? Antes de você polimerizar essa resina dual, tenha sempre em mente que você vai precisar remover as resinas entre os dentes aqui. Como que é feito isso, né? Antes de você polimerizar, né, você vai fazer uma pequena polimerização ali de 1 segundo
e depois você vai vir com uma sonda e remover esse excesso que já vai estar começando a polimerizar. Feito isso, passa o fio dental, passou o fio dental, notou que não está tendo nenhuma desadaptação, nenhum fator de retenção, aí sim você polimeriza para valer. Não cai na bobagem de polimerizar se tiver resina entre os dentes, porque aí danou-se tudo, né? Eu acho que o mais difícil da cimentação de uma coroa total é exatamente essa adaptação no momento ali de você fazer essa polimerização final. Então, solicite a ajuda de um auxiliar, se possível, né? Sempre que possível, trabalhe com um auxiliar para essas questões de cimentação. Então, você vai apoiar aqui na incisal e passar o fio dental para testar essa mesial. Depois apoia para cá e faz a mesma coisa na distal. E assim você vai ter ali a remoção dos excessos de resina de forma bem assertiva, para que realmente não fique nada de resina entre esses dentes, porque se ficar é pepino para remover, então eu não indico. Então de novo, vamos lá, você vai inserir a resina, você vai inserir a resina dual e você vai vir com o foto. Você vai colocar ali 1 segundo na distal, 1 segundo na mesial, 1 segundo na palatina e tira. Aí você, sempre segurando pela incisal, você vai remover os excessos dessa resina que já vai ter começado a polimerizar. Então ele vai sair inteiro aqui. Você consegue tirar todo o filete de resina inteiro, tá? É melhor do que você tentar ficar trabalhando com ele sem polimerizar, porque ele vai escoando e isso não facilita a remoção total. Então depois que você removeu com a sonda nas interproximais, você vai testar com o fio dental, sempre segurando aqui na incisal, se o fio dental tá passando de forma muito tranquila, tanto na mesial quanto na distal. Se isso estiver acontecendo, aí agora você vai com a sonda e vai tirar os excessos na palatina. Tire todo o excesso antes de polimerizar a final. Feito isso, você vai polimerizar a final, né? Polimeriza bastante, não sei qual é o seu foto, mas preste atenção nas características do foto que você utiliza. Se for um foto que demanda mais tempo, utilize todo o tempo que ele realmente solicita, né? Para que você não tenha ali uma tomada de presa ineficiente. A eficiência da presa, com certeza, do sistema adesivo está relacionado com o foto e a qualidade do foto e o quão eficiente você foi no momento dessa tomada de presa. Então joga o foto, deixa o tempo que precisa para que assim você tenha de fato uma cimentação adequada. Feito isso, você vai fazer os ajustes oclusais ainda que forem necessários nesse momento. Então faça esse ajuste oclusal, sempre pedindo para o paciente fazer os movimentos de protusão e lateralidade, para identificar qualquer fator de contato prematuro e assim você remover esse contato prematuro.